Um bom dia a todos. Meu nome é Ana Luísa. Alguns de vocês já me conhecem, outros não. A TPC de hoje terá como tema: a violência contra a mulher não é normal, o racismo não é normal. Essa formação ela será feita em 2 etapas. A primeira delas é com uma sensibilização a respeito da temática, e na segunda etapa nós vamos trabalhar os conteúdos de forma a contemplar as habilidades. Essa segunda etapa será realizada pela PEC Suziane, da Diretoria de Ensino de Mauá, da área de Ciências da Natureza. Bom dia a todos e boa formação. E como pauta para o dia de hoje, nós falaremos sobre a violência contra a mulher, ou seja, a violência contra a mulher não é normal. Falaremos sobre a educação antirracista e a articulação da temática antirracismo e diversidade de gênero e sexualidade com o currículo. Ou seja, nós temos o direito à não violência. E como toda formação, ela precisa ter um objetivo, os nossos objetivos de hoje serão compreender o tema da violência contra meninas e mulheres e suas complexibilidades, identificar as conexões entre a sua ação no mundo, ou seja, a sua ação pessoal e profissional, e as violações desse direito. Nós vamos iniciar uma reflexão sobre possibilidades de mobilização para prevenir e enfrentar a violência contra meninas e mulheres, fomentar a reflexão e a construção de ações formativas e práticas pedagógicas que contribuam para o desenvolvimento de uma educação antirracista, uma educação de diversidade de gênero e sexualidade, além de compreender a perspectiva da educação antirracista e de diversidade em articulação com o nosso currículo, ou seja, nós vamos acender uma noção de emergência da desconstrução do combate ao racismo na educação, assim como o combate ao machismo. A violência contra a mulher, ela tem um ponto de vista histórico. E o Brasil, ele é herdeiro de uma cultura com raízes numa sociedade escravocrata. Então ele reproduz aquela antiga visão de que a vítima é responsável pela sua morte. Entre outras coisas, nós podemos observar que a mulher se transformou num objeto valioso, propriedade do marido. As gerações futuras poderão conhecer esse contexto de violência e perpetuar a herança do modelo social violento dos dias atuais, que a sociedade brasileira já vive, e se nós nada fizermos, isso vai continuar acontecendo. Porém, um profissional com saberes, como um educador, pode ressignificar esse sofrimento causado pela violência e pelo racismo. A seguir, nós veremos algumas histórias e relatos com nomes fictícios, mas com histórias verdadeiras, de violência contra a mulher. E é por esses e outros motivos que nós precisamos trabalhar para que essas mulheres e essas meninas possam sonhar livremente e construir o seu próprio caminho. Sobreviventes, histórias e raízes da violência. Cristina era uma enfermeira, foi cercada no ponto de ônibus pelo ex-marido numa manhã de sexta-feira, no ano de 2006. Ele não aceitava a separação, fez a ex-mulher e os passageiros reféns por mais de 10 horas dentro do veículo, estava armado, agrediu a vítima, com quem tinha 3 filhos, com socos e coronhadas. O caso, inclusive, ficou conhecido na época. Ela foi casada com ele por 10 anos e contou na época que já tinha sido mantida em cárcere privado durante 4 dias e sofrido outras violências. O criminoso confessou o crime e o caso foi levado à justiça. Patrícia, depois de sofrer várias ameaças do ex-namorado, tinha 23 anos quando foi assassinada com um tiro na cabeça. O criminoso foi reconhecido pelo então atual namorado da vítima, que também foi baleado. Ela foi abordada na saída da loja onde trabalhava. Eles foram perseguidos
e ele atirou nos dois pelas costas. Cláudia teve o rosto, as costas e os braços queimados por ácido sulfúrico. De acordo com as investigações, o ex-marido contratou uma pessoa para executar o crime. Ela tinha 26 anos. Foi submetida a várias cirurgias plásticas para regeneração de 1/3 de seu corpo que foi atingido pela substância. O crime teria sido motivado por ciúmes. Luciana, denunciado pela mãe do assassino, o crime cometeu em março. Ela tinha 20 anos e foi encontrada dentro de uma caixa de isopor na casa da vítima, 4 dias após a sua morte. Nem a filha foi poupada. O criminoso, inclusive, também teria estuprado a enteada de 2 anos. Nós colocamos essa imagem dessa forma, foi proposital, para gerar uma reflexão de que um dia o nosso trabalho consiga fazer com que essa linha não se perpetue, que os nomes ao longo dela não existam, ou, pelo menos, não com a mesma intensidade e quantidade. Mas aí você pode pensar, o que essas histórias têm em comum? Bem, a violência significa abuso de força, cujo sentido é o de transgredir o respeito devido a uma pessoa. A violência passional no Brasil ocorre em grande número, em todas as classes sociais. Então, ela não é um crime de pobre ou de rico. Inclusive, esse tipo de delito não é praticado por pessoas ditas anormais. Esse tipo de crime, esse tipo de delito é praticado por pessoas normais, como a gente. A violência contra a mulher, ela coloca em risco também as pessoas que convivem no contexto intrafamiliar. Muitas dessas mulheres ou meninas, elas não conseguem estudar, elas não conseguem trabalhar, ou até mesmo levar uma vida normal em sociedade. A violência altera a saúde dessas mulheres, ela produz enfermidades, ela provoca morte como realidade ou mesmo como uma possibilidade próxima. O que todas essas histórias têm em comum são os tipos de violência: violência doméstica, violência física, violência psicológica, violência sexual e violência online. No Brasil, a cada 1 hora, 500 mulheres são agredidas, ou seja, durante o tempo da sua aula, aproximadamente 375 mulheres sofrem violência no país. E as mulheres também são mortas apenas por serem mulheres. E isso é o que nós chamamos de feminicídio. E como eu citei anteriormente os tipos de violência, nós vamos falar sucintamente sobre cada uma delas. A primeira delas é a violência doméstica, também conhecida como intrafamiliar. E ela pode acontecer de diversas formas dentro do ambiente familiar, mas todas elas fazem com que a mulher se sinta inferiorizada e insegura. É óbvio, cada vez que ela se sente mais inferiorizada e insegura, mais tempo ela fica com esse agressor permanecendo naquele ambiente de violência. Essa violência doméstica ela pode acontecer de forma uma violência sexual, ou seja, a mulher ter uma relação sexual que ela não queria, ou seja, também assistindo com que outras pessoas tenham relação sexual sem consentimento, não deixar com que a mulher faça o uso de métodos contraceptivos, como um preservativo durante a relação sexual. Isso tudo é violência sexual. A violência física, que é bater, empurrar, segurar com força ou qualquer outra coisa que machuque o corpo dessa mulher. E a violência psicológica, que é humilhar, insultar, chantagear, controlar o comportamento dessa mulher. Ou seja, se você não parar de falar com seu amigo, eu termino com você. Se você não me deixar olhar suas mensagens no celular é porque você está me traindo. Todos esses são exemplos de violência psicológica. E tudo isso faz com que a mulher permaneça nesse ciclo de violência, se sentindo cada vez mais inferiorizada e cada vez mais insegura.
E, infelizmente, ainda tem quem acredite que a violência doméstica ela só acontece em famílias de baixa renda e pouca instrução. Isso não é verdade, de forma alguma, isso é um mito. A violência doméstica ela não distingue nada, seja classe social, raça, etnia, religião, orientação sexual, enfim, grau de escolaridade, nada, idade, ou seja, qualquer mulher pode passar por isso, independente de qualquer coisa. E quais são as violências contra as meninas para além da violência doméstica? Eu trouxe algumas e vou citá-las aqui. Uma delas é a importunação sexual, que muitas pessoas ainda conhecem esse crime como o chamado crime de assédio, que é aquela situação constrangedora que pode acontecer em qualquer lugar quando alguém te toca de forma inapropriada ou sem a sua vontade. Nós temos o assédio sexual, que são ações, gestos ou qualquer situação que acontece em que a pessoa sinta vergonha ou medo. Esse crime é chamado de assédio sexual. Nós temos a divulgação de fotos íntimas, os chamados nudes, que é compartilhar fotos íntimas de outras pessoas sem a sua autorização. Isso é considerado crime. Apesar de enviar um nude ou uma foto íntima para um parceiro ter sido uma decisão pessoal, ou seja, a pessoa enviou porque quis, muitas vezes ela não foi obrigada a fazer aquilo, repassar esse conteúdo para os colegas é totalmente inaceitável. E também é crime sexual, casos em que as fotos são tiradas sem o consentimento e utilizadas para chantagear, para ameaçar, quando a pessoa obtém alguma vantagem, dizendo que vai divulgar essas fotos caso a vítima não lhe dê algum tipo de vantagem. Nós temos o estupro, que acontece quando alguém faz ameaças ou força essa pessoa a ter um contato sexual. Muita gente imagina que o estupro acontece à noite, que é cometido por um desconhecido, que utiliza força ou arma. Gente, na maioria das vezes não é assim que acontece, tá? Na realidade, a maioria dos casos acontece sem o uso da força física e o agressor agindo dentro da própria casa, agindo com uma violência psicológica, fazendo com que essa pessoa muitas vezes nem resista. E nós temos a exploração sexual, que é quando o adulto paga em dinheiro, ou seja, com roupa, com comida, com drogas, enfim, para obter uma relação sexual com crianças e adolescentes. Na maioria dos casos, essas vítimas são meninas. Não que isso não aconteça com os meninos também, mas em números, com os meninos é menor. E muita gente não sabe, mas exploração sexual infantil aqui no Brasil é um dos crimes mais graves. Superar uma relação abusiva não é fácil. Muitas pessoas acham que superar uma relação abusiva é simplesmente terminar e superar, mas não é assim. O que realmente acontece é que primeiro essa menina, essa mulher, ela precisa compreender a violência que ela está sofrendo, que tipo de violência que ela está sofrendo. Ela está sofrendo violência psicológica, violência física, violência doméstica. Ela precisa compreender isso. E para que ela possa compreender, ela precisa ter a informação. Após ela compreender, ela vai entrar num período de negação, que ela não sofre aquilo. Ela vai se sentir culpada. E muitas pessoas também vão culpá-la, como se fosse fácil. Ou seja, voltamos lá no como as pessoas acham que é terminar e superar. Isso tudo nós estamos falando aqui de uma forma muito simples. Até que essa pessoa consiga buscar ajuda, pode demorar anos. E aí ela vai ter aquela ilusão de que ele pode mudar, de que ele faz aquilo por amor, enfim. Ela pode voltar ao hábito de perdoar o abusador até que ela consiga tomar uma decisão. E aí ela vai passar por um período de solidão, porque muitas vezes,
com a sociedade machista que nós vivemos hoje, algumas pessoas acreditam que é melhor continuar um relacionamento extremamente terrível do que ficar só, até que ela consiga ter a sua liberdade. E isso pode demorar anos para acontecer. Muitas vezes, essas meninas e mulheres, elas vivem um ciclo geracional de violência, onde essa questão do relacionamento abusivo passa de geração em geração. Então, elas demoram muito para compreender que aquele relacionamento te faz muito mal, que aquela pessoa não quer o seu bem. E por que a prevenção, o enfrentamento da violência contra as meninas e mulheres deve ser prioridade nas escolas? É aqui que nós entramos, é aqui que entra a parte pedagógica. Nós precisamos lembrar que a escola é a segunda referência de socialização de crianças e de adolescentes. A primeira é a família, mas, infelizmente, a grande maioria dos casos de violência contra essas meninas e mulheres acontece dentro da própria casa. E segundo uma pesquisa da Visível e Invisível, no Brasil, a própria casa ainda é o lugar onde as mulheres mais sofrem violência. 42% de mulheres entrevistadas apontam a casa como um lugar onde aconteceu agressão, seguida de 29% que alegam ter sofrido nas ruas. E é por este motivo que nós precisamos falar de assuntos como educação sexual. É óbvio que nós vamos abordar didáticas diferentes, de acordo com a faixa etária de cada estudante. E é muito importante ressaltar nessa formação que meninas e mulheres negras são as que mais sofrem assédio, são as que mais sofrem violência doméstica e sexual no Brasil. E isso acontece porque mulheres negras sofrem a união do machismo com o racismo, o que as deixa muito mais vulnerável. E com isso elas têm 3 vezes mais chance de serem vítimas do feminicídio do que as mulheres brancas. Isso se chama interseccionalidade, que é quando um preconceito se soma ao outro, ressaltando que a mulher negra ela é hipersexualizada desde muito nova, por conta do processo de objetificação da mulher negra. E isso acontece quando o machismo e o racismo se somam. E para iniciar nossa fala sobre o racismo, nós trouxemos um trecho do livro Para Educar Crianças Feministas, o Manifesto, é de Chimamanda. Nesse trecho, ela diz: ensine a ela que papéis de gênero são totalmente absurdos. Nunca lhe diga para fazer ou deixar de fazer alguma coisa porque você é menina. Porque você é menina nunca é razão para nada, jamais. Lembro que me diziam, quando era criança, para varrer direito, como uma menina. O que significava que varrer tinha a ver com ser mulher? Eu preferiria que tivessem dito apenas varrer direito, pois assim vai limpar melhor o chão. E preferiria que tivessem dito a mesma coisa para os meus irmãos. E nós nunca podemos esquecer que o racismo no Brasil é silencioso e velado. E cabe a nós, enquanto educadores, minimizar e até mesmo eliminar o racismo no cotidiano escolar. Eliminar os impactos do racismo na infância dentro do ambiente escolar. O professor precisa ser antirracista. Ele precisa dar voz, enriquecer as habilidades socioemocionais. A étnico-racial é currículo. E a educação ela não se fragmenta, ela se complementa. Nós não devemos e não podemos trabalhar questões sensíveis somente em datas específicas. Nós precisamos trabalhar essas questões no dia a dia, em sala de aula. O racismo é uma fala que adoece. Ele é um instrumento de destruição que separa quem deve ter sucesso daquele que deve fracassar. E nós não podemos deixar isso acontecer. E muitas vozes foram silenciadas ao longo do tempo. No nosso processo social, no nosso processo político, nós fomos muitas vezes calados. Todos nós podemos falar,
porém dentro do nosso lugar de fala. E nós, como educadores, estamos dialogando com os territórios que estão dentro das nossas escolas? Como nós podemos implementar na sala de aula a educação antirracista? Como nós estamos dialogando com a grande diversidade dentro desse território, que é a escola? Então fica aqui uma reflexão, porque a partir de agora nós vamos trabalhar as habilidades dentro do currículo, de como trabalhar essas temáticas que nós conversamos até aqui, a questão da violência contra a mulher, a educação antirracista. Então, depois de tantos trabalhos com as habilidades cognitivas que nós trabalhamos, depois de trabalho com as habilidades socioemocionais que nós também trabalhamos em sala de aula, por que nós ainda precisamos falar sobre o racismo? Por que o racismo ainda existe? Eu acho que é importante refletir sobre isso muito mais do que falar sobre o racismo, é pensar por que ele ainda existe. Por que nós ainda precisamos falar sobre isso? Essa ideia do branco protestar, ela é vanguarda. Por quê? Tem uma tendência de todo mundo achar que só a vítima pode reclamar, né? Veja bem o que aconteceu. Está dentro desse contexto. Uma mulher no banco, ela falou, pô, meu filho te adora e tal, e pá, mas eu tô com problema com ele tá umas ideias malucas e tal. Quantos anos ele tem? 17, mas qual que é o problema dele? Ah, ele canta rap, sabe? Mas ele tá muito revoltado, ele briga com as pessoas, ele não pode ver qualquer coisa de racismo que ele vai em cima. Aí ela tinha a pele clara, eu falei, que cor que é seu filho? Ele é branco! Eu falei, porra, é mesmo, pô, seu filho é brilhante, mano. Você devia ter orgulho do seu filho, cara. Você tem um filho branco que luta contra o racismo, tá com vergonha dele. Tá reclamando de um cara brilhante pra mim, mano. Dá meu telefone pra ele aí, ó. Ela é mesmo. Eu falei, pô, você tem que entender, mano. Moleque é brilhante, moleque é branco. Pula na frente de um preto quando vem injustiça. Você tá achando que ele é estranho? É você que é estranho, mano. Para finalizar esse momento, nós não poderíamos deixar de falar da educação indígena e a forma como ela é conduzida. Nós temos indígenas que frequentam as escolas regulares e a todo momento nós tentamos compreender uma língua através da outra. O significado das suas palavras são como uma filosofia. Só em São Paulo nós temos 5 línguas indígenas. Nós apresentamos a lenda indígena como algo infantilizado e não de forma poderosa. Eu tenho a impressão que a colonização está presente ainda nos dias de hoje, colonizando a todos nós a todo tempo. Ao longo do tempo, apagando as nossas memórias e contando da sua maneira, como um herói. Um professor indígena aprende ensinando e ensina aprendendo. Ouve todos os seres que estão no ambiente e aprende com eles. Muito obrigada pela presença de todos. Passo a palavra para a PEC Suziane. Olá a todos, aqui quem fala é a Suziane e vamos dar continuidade agora falando sobre algumas propostas pedagógicas para trabalharmos esses temas nas escolas. Primeiro, qual a importância da educação da diversidade étnico-racial? A escolha pedagógica de trazer as perspectivas indígenas e negras acerca dos objetos de conhecimento do currículo paulista é uma postura epistêmica antirracista. A terra, a vida, os números, as quantidades, as coisas, as pessoas, o passado, o futuro, o tempo, etc., também são objetos de conhecimento desses sujeitos, historicamente silenciados pelas artes técnicas e ciências. Nesse sentido, é possível articular a formação da educação antirracista com o currículo paulista. O que devemos fazer enquanto educadores é considerar o que as pessoas indígenas e negras dizem sobre o mundo e tudo que o compõe. E a importância da educação sobre a diversidade de gênero e sexualidade. Aprofundar o debate sobre sexualidade e gênero contribui para uma educação mais inclusiva, equitativa e de qualidade.
A Unesco ressalta em todos os seus documentos oficiais que estratégias de educação em sexualidade e o ensino de gênero nas escolas é fundamental para que homens e mulheres, meninos e meninas tenham os mesmos direitos para prevenir e erradicar toda e qualquer forma de violência, em especial a violência do gênero. Então, como foi falado aqui nesses 2 slides anteriores, a nossa proposta pedagógica é que esses temas sejam trabalhados não somente em semanas, em projetos totalmente indicados, né, totalmente, vamos dizer assim, voltados para esses temas, mas que eles venham ser inclusos nas habilidades que nós temos que trabalhar aí no nosso dia a dia nas escolas. Então, como primeiro exemplo aqui, né, que nós colocamos, a gente vai trazer aqui alguns exemplos utilizando as habilidades do currículo paulista e articulando esses temas com estas habilidades. Então, primeiro eu trouxe aqui uma habilidade do 1º ao 3º ano do ensino médio, tá? A unidade temática é tempo e espaço. Essa habilidade, ela é uma habilidade aqui de ciências humanas e sociais, né? Que ela diz identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos, e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Então, qual é a ideia aqui que nós trouxemos para trabalhar essa temática com essa habilidade, né? Essa habilidade aqui, ela envolve todas as ciências humanas sociais, do ensino médio, do 1º ao 3º ano. Então, as disciplinas como sociologia, história, filosofia e geografia estão inclusas aí nessa habilidade. E eu trouxe aqui um trecho, 2 trechos, na verdade, de 2 canções. A primeira é uma canção da Alcione, que tem como título Maria da Penha, e ela diz assim: comigo não, violão. Na cara que a mamãe beijou, Zé Ruela nenhum bota a mão. Se tentar me bater, vai se arrepender. Eu tenho cabelo na venta, e o que venta lá, venta cá. Sou brasileira, guerreira, não tô de bobeira. Não pague pra ver, porque vai ficar quente a chapa. Você não vai ter sossego na vida, seu moço. Se me der um tapa da Dona Maria da Penha, você não escapa. A outra que é Ai que Saudades da Amélia, do Ataúfo Alves, que ela diz: às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. E quando me via contrariado, dizia: meu filho, o que há de se fazer? Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia era a mulher de verdade. Então, primeiro, né, você pode fazer aí a leitura dessas letras com os alunos, fazer uma troca de impressões iniciais do que eles acham sobre essas letras, né, identificando aí a perspectiva histórica dessas canções, de quando foram feitas, né, de como que era tratado ali a mulher nesses 2 tempos, né, da história, tendo um contraponto sobre essas 2 perspectivas, e aí você vai fazer o preenchimento aqui desse quadro, né, sobre a música 1 e a música 2. É importante nós notarmos aqui, né, que na primeira canção, por exemplo, é uma visão totalmente da mulher, né? É uma canção aqui da Alcione e é uma visão de uma mulher consciente já dos seus direitos, né? Nós temos aqui já a citação da lei da Maria da Penha e que ela diz que ela não vai aceitar aí ser agredida e qualquer coisa ela vai acionar a lei. Nós temos aqui a visão da primeira canção. A segunda canção já temos aqui uma visão masculina, né, da mulher, e que ela aceita as condições, ela é submissa às condições, e que a mulher de verdade é essa mulher que não tem vaidade, essa mulher que não tem perspectiva de melhora para a vida, né? Então é muito interessante aqui fazer essa discussão com os alunos sobre essas 2 canções. Mais um exemplo aqui agora trouxemos para o 9º ano do ensino fundamental.
Há uma habilidade de matemática, né? Então, unidades temáticas de probabilidade e estatística, ela diz assim: escolher e construir o gráfico mais adequado, colunas, setores e linhas, com ou sem uso de planilhas eletrônicas para apresentar um determinado conjunto de dados, destacando aspectos como as medidas de tendência central. Então, qual que é a sugestão aqui para trabalhar essa habilidade, né? Incluindo esses temas. Você pode pedir para que os alunos façam uma pesquisa prévia, né, de alguns dados relacionados aí ao racismo, relacionado à violência contra o gênero, e fazer com que a partir desses dados eles construam então os gráficos, mas, né, sempre tendo essa visão, esse olhar acerca da discussão desses dados, né? Então você vai inserir esses dados, vocês vão discutir aí com os alunos esses dados, né, mostrando para eles aí a realidade do nosso país acerca do racismo e da violência, né, de gênero, e juntamente com isso, trabalhando a habilidade quando eles forem fazer a construção dos gráficos, né? Então, inserindo aí, então, essa temática dentro de uma habilidade comum aí do 9º ano. Como terceiro exemplo, aqui nós temos também uma habilidade matemática do 7º ano, da unidade temática de geometria, que diz assim: construir triângulos usando régua e compasso, reconhecer a condição de existência do triângulo quanto à medida dos lados, utilizar o transferidor para medir os ângulos internos e verificar que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, aqui do lado eu coloquei um exemplo, né? O que foi feito aqui foi uma solicitação de uma pesquisa para os alunos aqui da cultura e da arte, né, indígena, afro-brasileira. E aí pode ser uma ideia de um trabalho interdisciplinar com os professores de artes, de história. E aí ele faz essa representação dessa arte, né, utilizando aí os triângulos, né, possibilitando todo o trabalho aí de geometria, né, da habilidade em cima aí dessa representação. Continuando, nós temos aqui o exemplo 4, né, de uma habilidade de língua portuguesa do 6º ao 9º ano, em que ela diz: inferir em textos multissemióticos o efeito de sentido, humor, ironia ou crítica, produzido pelo uso de palavras, expressões, imagens, clichês, recursos iconográficos, pontuação, entre outros. Então, nós temos aqui essa propaganda, que é uma propaganda relativamente recente, certo? Que tem aqui uma mulher negra e diz aqui: é pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. Devassa negra, encorpada, estilo dark ale, de alta fermentação, cremosa e com aroma de malte torrado. E aí você pode levar aqui o aluno a ter uma discussão. Aqui nós temos uma representação de tanto de racismo quanto de sexismo, né? Fazer uma análise crítica dessa propaganda, né? Que historicamente, né? Fatalmente, nós sabemos que a violência de gênero ela é maior para as mulheres negras, então pode levar essa discussão com os alunos, pedir para que eles façam uma pesquisa de outras propagandas que tem aí esse ícone de racismo ou de sexismo, ou os dois juntos, como é o caso dessa daqui, para eles poderem começar a ter essa criticidade, né, em cima do que é feito, né, de como é feito e ainda é feito, né, a propaganda no nosso país, né? Tem vários exemplos, muitos exemplos mesmo que eu encontrei, e aí fazer com os alunos, então, essa discussão com eles, né, e fazer com que eles percebam no seu dia a dia, muitas vezes de uma forma sutil, de como isso é utilizado ainda no nosso país. Continuando, né, nós temos aqui mais um exemplo, exemplo 5, uma habilidade do 1º ao 3º ano do ensino médio de Ciências da Natureza,
e que ela diz analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e evolução da vida, da Terra e do Universo, com as teorias científicas aceitas atualmente. Eu trouxe aqui um texto, né, da origem do mundo segundo os Tucano, que é uma tribo indígena do norte do Amazonas até a Colômbia. E o que eu trouxe aqui para vocês é para fazer uma reflexão, porque muitas vezes, né, nós encontramos no material didático a exemplificação da origem do mundo, né? Você vai ter lá a origem do mundo, não todo mundo, do universo, né? Você vai ter a origem através do Big Bang, você vai ter a teoria, várias teorias citadas no material didático e muitas vezes é inserido ali uma teoria também de um povo indígena, né? De uma tribo indígena. O que é importante nós salientarmos aqui é de como isso deve ser tratado na sala de aula, que muitas vezes nós tratamos em caráter de lenda, né? Desqualificando aqui toda a cultura, toda a ciência envolvida, né, quando nós tratamos de povos indígenas. Trabalhamos como se fossem infantis, como se não houvesse nenhuma contribuição desses povos, né, para a construção do mundo em que vivemos. Então é importante nós trabalharmos isso daqui com uma visão científica, compreendendo, né, a visão dos indígenas e a contribuição dos indígenas para o mundo em que vivemos. Para salientar isso, eu coloquei esse trecho, né, que diz assim: a inferiorização dos conhecimentos produzidos por homens e mulheres de todo o planeta, incluindo as mulheres ocidentais, tem dotado os homens ocidentais do privilégio epistêmico de definir o que é verdade, o que é a realidade e o que é melhor para os demais. Essa legitimidade e esse monopólio do conhecimento dos homens ocidentais tem gerado estruturas e instituições que produzem o racismo, sexismo epistêmico, desqualificando outros conhecimentos e outras vozes críticas frente aos projetos imperiais, coloniais, patriarcais que regem o sistema mundo. Então, dizer que mitologias são lendas é uma forma de retirar o caráter filosófico dessas narrativas, inferiorizando-as. Mais um exemplo aqui, o último exemplo que eu trouxe, é uma habilidade de ciências do 6º ano, que diz: explicar a importância da visão, captação e interpretação das imagens na interação do organismo com o meio e, com base no funcionamento do olho humano, selecionar lentes adequadas para a correção de diferentes defeitos da visão. Voltando, né, nessa questão dos indígenas, eu trouxe aqui um exemplo de um trabalho da Universidade Federal de Minas Gerais, né, feito com o tema de etnovisão, o olhar indígena que atravessa a lente. Esse trabalho ele foi realizado pelo Edgar Nunes Correia, né? O Edgar Nunes Correia ele é um indígena, o nome dele indígena é Edgar Canayucô, do povo Chacriabá. E ele diz aqui, né? O sonho é uma tecnologia, à medida que é um saber dos indígenas para produzir imagens, visões e, portanto, compreensões a respeito do mundo. E assim como existem pesquisadores entre nós, os povos indígenas têm os seus especialistas. Então, aqui, mais uma vez, né? Salientando aqui a importância das contribuições dos povos indígenas, tendo essa visão dessa temática, né, a visão dessa habilidade pelo olhar do indígena. É muito interessante esse trabalho, ele vai trabalhar aqui com fotografia, mas é bem interessante como o índio enxerga, né, vê o mundo através das lentes da fotografia. Então, quais ações educativas, né, que devem ser conduzidas aí no nosso dia a dia?
A crítica pelos coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, professores, das representações dos negros, mulheres e de outras minorias nos textos, materiais didáticos, bem como providências para corrigi-las. Então, sempre estar atento aí na utilização do material didático, né? Se tem algum olhar aí, se tem alguma perspectiva racista, sexista, machista, fazendo então essas observações, estar atento aí para fazer as devidas correções a esses materiais, né? Educação patrimonial, aprendizado a partir do patrimônio cultural afro-brasileiro, visando preservá-lo e difundi-lo, sempre ressaltando esse patrimônio cultural afro-brasileiro durante as atividades. Realizar imersões dos estudantes em informações em que se produzam e repliquem formações antirracistas e sobre diversidade de gênero e sexualidade, né? Tornarmos aí os nossos alunos replicadores, né? Trabalhar a trilha antirracista e violência contra a mulher não é normal em sala de aula. Depois eu vou estar aí disponibilizando para vocês como acessar essas trilhas. Estimular o protagonismo dos estudantes na busca de mudanças que visem a eliminação da utilização de termos que reforçam o racismo estrutural, machismo e sexismo. Então, trabalhar aí contra esses padrões de comportamento, né, que são replicados muitas vezes de maneira sem crítica mesmo, sem autoanálise, vamos dizer assim. Então é importante nós trabalharmos também esse ponto. Praticar a ação e não a omissão em caso de racismo e violência decorrente ao gênero e sexualidade. Acolher os estudantes que sofreram racismo e violência decorrente ao gênero e sexualidade. Vou deixar aqui para vocês, para consulta, para o uso, né? Aqui tem um doc onde tem todos os links da trilha antirracista. Você pode acessar também aqui pelo QR Code, né? Separado por ano, série, disciplinas. Vocês podem entrar, explorar. Aqui também eu coloquei o link do repositório do Centro de Mídias, onde a gente encontra os vídeos formativos da violência contra a mulher não é normal, né? Gravado aí em conjunto com o Instituto Serenas. E aqui eu coloquei o link do primeiro vídeo. Você precisa estar logado no CMSP para você ser direcionado, né, para essa tela. Qualquer coisa, é só você fazer uma busca no repositório e colocar lá na classificação formação outros. E aí já na primeira tela já vai disponibilizar para vocês os vídeos sobre a violência contra a mulher não é normal. Também deixo aqui para vocês esse link de acesso a essa cartilha direcionada para os adolescentes, tá? Eu vou mostrar um pouquinho mais aqui dessa cartilha para vocês. Tá aqui, ó, violência contra a mulher não é normal, cartilha para adolescentes. Programa de enfrentamento da violência contra meninas e mulheres na Rede Estadual de Educação de São Paulo, né? Aí você tem aqui, vamos descer aqui, mostrar para vocês aqui o sumário, o que nós temos dentro dessa cartilha, tá? Então, tem como funciona este guia, né? Você é tudo interativo, ou você pode acessar ele aqui. Refletir sobre o que é o machismo e como ele te afeta. Depois, entender o que é a violência baseada em gênero, quais são os tipos de violência e as leis que protegem meninas e mulheres. Saber identificar um relacionamento abusivo e como ajudar alguém a sair dele. Compreender como os meninos podem agir para enfrentar as violências contra meninas e mulheres e saber como e onde buscar ajuda, tá? Então, o sumário ele é interativo, você clica aqui no título e ele vai te abrir, né, na página. Então, aqui você tem testes para você estar realizando aí, textos, né, questionamentos. Então, assim, é bem diversificado e dá para usar em sala de aula com os adolescentes, ok? Continuando, é importante a gente compreender
qual a corresponsabilidade, né, de nós trabalharmos esses temas em sala de aula. Então, a construção de estratégias educacionais que visem ao combate do racismo é uma tarefa de todos os educadores, independentemente do seu pertencimento étnico-racial. Mais um textinho aqui para reflexão que eu deixo para vocês além de ensinar as disciplinas tradicionais da grade curricular de cada respectivo segmento de ensino, o professor tem um papel muito importante em sala de aula, que é promover debates sobre questões sociais, estimulando os estudantes a desenvolverem o pensamento crítico acerca dos problemas existentes no mundo. Finalizando, deixo para vocês as referências que nós utilizamos aqui na produção desse PPT, né? Nos colocamos também à disposição para qualquer dúvida, qualquer disponibilização de material que vocês precisam. Nós aqui do Núcleo Pedagógico colocamos à disposição. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!